Bom dia a todos. Damos início ao curso com o tema O Compliance e sua efetividade na esfera pública, que tem como propósito debater as práticas do compliance no ambiente institucional e discutir a efetividade de sua implantação na esfera pública. Para ministrar o curso, que tem duração de 2 dias, convidamos a doutora Naide Araújo. Por favor. A nossa convidada é especialista em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com atualização em Gestão Empresarial, pela Fundação Getúlio Vargas e atuante na área das relações governamentais e institucionais, meio ambiente, sustentabilidade e comunicação corporativa. Com a palavra, a doutora Naide Araújo. Bom dia a todos. Vocês são tímidos igual eu, né? Esse não acendeu, peraí. Acendeu, agora. Então, é assim que ele pediu para eu fazer. Ok. Estão me ouvindo bem? Agora melhorou, não é? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para estudar um pouco mais sobre o compliance e a sua efetividade na esfera pública. Estou agradecida também à SGP, que me deu essa oportunidade. E muito feliz porque esse é um tema que envolve muitos temas, é um tema multidisciplinar. Então, para os colegas que são da área jurídica, eu peço a gentileza e a compreensão de entenderem que eu vou utilizar aqui uma linguagem coloquial, porque existem pessoas de outras áreas, né, que não têm o conhecimento técnico. E aqui, durante o nosso estudo, que é compartilhado, já que compliance é um trabalho compartilhado, nós vamos falar de vários temas, inclusive do tema jurídico. Mas toda a nossa questão jurídica, nós vamos encaminhar para a questão do compliance. Então, vou traçar uma ideia jurídica, mas sempre com o fim do compliance. E tudo que nós falarmos aqui é direcionado ao compliance. Eu organizei o estudo de uma forma que não fique cansativo, porque 8 horas é puxado, não é? Para a gente estudar. E vocês estão de parabéns porque querem aprender um pouco mais. E vamos aprender juntos. Então, eu estabeleci assim, nós vamos falar um pouco de conceito, depois de compliance, para entender o conceito compliance, e vamos mesclar os temas, falando um pouco de legislação, que vocês já detêm, no sentido de proteção à administração pública, para atender o compliance. Vamos falar da corrupção, porque é um tema que afeta diretamente a integridade do setor público e do setor privado. E vamos falar de compliance. Então, eu vou, não estranhe, eu vou misturar os temas, eu vou quebrar a ideia. Isso está planejado pedagogicamente, para que não fique cansado, porque se nós falarmos aqui 8 horas direto de compliance, não tem quem aguente. Não é? Fica chato. Chega uma hora, nós temos, como seres humanos, limitação de aprender conceito. Então, eu quebro os conceitos para a gente poder, desliga de um assunto, liga no outro, e quando eu estiver cansada desse assunto, volto para outro. Ok? Essa é a nossa metodologia. Por volta das 10h30, 10 a 10h30, nós vamos parar para tomar um café de 15 minutos, encerramos 12h30 com o almoço e retornamos às 13h30 para a segunda jornada. E, mais ou menos às 15h30, nós vamos parar para um café, 17h30 nós encerramos. Tudo bem? Eu vou falar, mas eu gostaria que vocês falassem. Então, por favor, fiquem à vontade, façam colocações. Colocações são melhores do que perguntas, mas podem fazer perguntas também. Colocação demonstra que você já está entendendo do assunto, então você tem conhecimento para falar. Não tem problema errar, aqui nós estamos estudando. Não fiquem preocupados de que aqueles que não têm conhecimento sobre compliance de errar. Compliance é fácil.
O difícil é efetivar. Não é uma coisa difícil. Tudo bem? Então, vou beber uma água para a gente começar. Então, vamos lá. Então, o compliance e sua efetividade na esfera pública. Aqui eu estou fazendo uma introdução sobre o tema. E toda vez nos meus cursos, quando eu começo, eu gosto de começar falando do Estado. Não é porque vocês não sabem do Estado, é porque eu quero reforçar que nós pensemos no Estado. O Estado é criado para a sociedade. Esta ideia de Estado formal, ele é criado para atender às necessidades da sociedade. E a nossa Constituição de 1988, depois de duas constituições que tivemos ditatoriais, depois de uma Constituição imperial, ela nos trouxe, nos abrilhantou com uma democracia. Somos um povo democrata. E a democracia, para a gente lembrar, é o povo no poder. É o poder do povo. E isto é muito rico quando a gente pensa em compliance. Porque nós esquecemos que o poder é do povo. E nós esquecemos muitas vezes no exercício das nossas funções. E não são apenas os agentes públicos que esquecem. A sociedade esquece que ela é dona do Estado. Na verdade, nós somos os donos do Estado. Claro, não donos com a ideia de que esse pedaço é meu. E aí é que está o problema. Alguns de nós pensamos que um pedaço do Estado é nosso. E tomamos isso como uma coisa que vai crescendo, crescendo. E daqui a pouco geramos um problema grave para toda a sociedade. O Estado tem pertencimento, mas é um pertencimento coletivo. Não tem a cota à parte. Todos nós somos donos do Estado, mas esse domínio, esse poder, ele é solidário. Não dá para eu pedir o meu pedaço do Estado. Então, se eu chegasse aqui e quisesse o meu pedaço, a Naide quisesse o pedaço do TCE, a que ela tem direito, vocês logo me diriam, esse pedaço não dá para tirar. Aqui, ou é a coletividade, ou você vai ter que ficar lá fora esperando. O interesse é público. E nós esquecemos disso. Então, quem que é o responsável pelo Estado é a sociedade. Mas, por conta de muitas experiências e por falta de cultura, a sociedade deixa essa responsabilidade, transfere essa responsabilidade no esquecimento para o agente público, mais especificamente para o agente político. E aí começam os grandes problemas, porque alguns agentes políticos, em outra época, nos tomaram esse poder. Com a Constituição de 88, nós resgatamos esse poder. Mas somos um povo democrata ainda jovem, sem muita experiência da ideia de democracia. E, portanto, esse momento efervescente que vivemos de tantos desafios dentro da sociedade, eles nos ajudam a refletir e a pensar sobre a democracia. Então, esse Estado, essa sociedade, ela transfere a responsabilidade para outras pessoas. Essas pessoas são homens e mulheres, agentes públicos e agentes empresariais. Nós esquecemos disso. O setor privado representa a sociedade, porque ele constrói os mecanismos, os meios de crescimento e desenvolvimento para que essa sociedade tenha uma condição de vida melhor. Mas nós esquecemos. Daí, o Estado tem obrigação com a sociedade. Então, a lógica é que o Estado está para a sociedade. E como estamos festejando aí os 30 anos da nossa Constituição, onde, logo no artigo 1º, se estabelece que esse Estado é, sim, um Estado de direito e é um Estado democrático, ele é democrático porque pertence ao povo
e é de direito porque isso está ratificado. Construímos um documento, uma carta, que nos dá essa condição, e o parágrafo único desse artigo reforça que todo o poder emana do povo. Então, eu me lembrei que, há 30 anos atrás, o doutor Ulisses, ao ser convidado para ser o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, no dia 2 de fevereiro de 87, se expressou assim: ecoam nessa sala as reivindicações das ruas. A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. E, no dia que ele nos entregou, juntamente com toda a Assembleia Constituinte, a nova Constituição, aquela que hoje nos representa, que tem o sentido cidadão, que tem a ideia de que realmente essa sociedade, esse Estado pertence ao povo, ele se expressou em alguns momentos assim: no que tange à Constituição, a nação mudou. A Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos poderes, mudou restaurando a federação, mudou quando quer mudar o homem cidadão. E só é cidadão quem ganha justo e suficiente salário, lê e escreve, mora, tem hospital e remédio, lazer quando descansa. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. E prossegue, em outros momentos, com outros trechos. A vida pública brasileira será também fiscalizada pelos cidadãos, do presidente da República ao prefeito, do senador ao vereador. A moral é o cerne da pátria. Esse é o nosso ponto de interesse. A corrupção é o cupim da República. República suja pela corrupção, impune, toma nas mãos de demagogos que, a pretexto de salvá-la, a tiranizam. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. É caminhando que se abrem os caminhos. Ela, a Constituição, vai caminhar e abri-los. Será redentor o caminho que penetrar nos bolsões sujos, escuros e ignorados da miséria. A sociedade sempre acaba vencendo, mesmo ante a inércia ou antagonismo do Estado. E assim, o doutor Ulisses encerra o seu discurso dizendo: a nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito: mudar para vencer. Muda, Brasil. Nós estamos nesse momento de muda, Brasil. Falar de compliance é muda, Brasil. É tratar sobre a transformação dos equívocos que temos cometido ao longo da história. E esses equívocos não são exclusivos do agente público. Esses equívocos são dos agentes públicos, dos agentes privados organizados e também de toda a sociedade. Os costumes equivocados que adquirimos ao longo do tempo, eles têm uma trajetória do nosso passado, de maus hábitos que adquirimos. E é esse momento que nós estamos vivendo. Essa efervescência que tem se falado, que tem se dito que o compliance é um modismo, ele é realmente um modismo. Mas é um modismo que veio para ficar. É um modismo que deve transformar os nossos comportamentos. Se erramos ontem, hoje nós podemos acertar. Hoje nós podemos fazer diferente. Cada dia é uma nova oportunidade de melhorar o nosso ambiente de trabalho e o nosso ambiente social. Porque falar de compliance, seja na esfera pública ou na esfera privada, não dá para esquecer do compliance na esfera da vida social. Porque aquela pessoa que não tem um comportamento ético na sua vida social, provavelmente ela vai ter o mesmo comportamento no local de trabalho. Dificilmente, a não ser que o próprio trabalho
dificulte as possibilidades dela agir de forma equivocada. Não é assim? Eu esqueci de dizer que vocês podem interferir a qualquer momento. Eu gosto que falem, ok? Então, agora, para ampliar essa ideia, eu vou falar um pouco sobre os conceitos. Esses conceitos, naturalmente, vocês todos sabem, mas eu vou encaminhar para nós chegarmos ao sentido do compliance. Então, probidade é um conceito bem conhecido de vocês, que é simples e fácil. É ser honesto. Honesto na nossa vida cotidiana. E, naturalmente, honesto no exercício da nossa função laborativa. Mas a probidade administrativa, ela exige um pouco mais. Ela exige que você seja honesto na sua conduta como pessoa, na sua conduta como profissional e também na sua conduta em relação ao processo, ao sentido legislativo, de legalidade, a ideia de legalidade. Porque vocês só podem fazer aquilo que está disposto em lei, não é assim? O que está fora não pode ser feito. Então, a probidade administrativa envolve 3 conceitos. O conceito da vida social, o conceito profissional, da moral ética, da conduta como profissional, e aquele que está relacionado à legalidade. O dever de agir de forma honesta, de acordo com o que está determinado na legislação. E a amplitude desse conceito integra e envolve a ideia de integridade. Integridade é ser inteiro, verdadeiro, sincero. A palavra integridade, ela envolve todo um contexto dentro da relação profissional administrativa. Porque não é apenas a integridade do profissional, mas também a integridade no sentido de ser íntegro em relação ao órgão, à ideia do órgão, ao princípio do órgão a que o profissional está vinculado. Então, a probidade, dentro dessa ideia de administração pública, ela tem sempre revelado a ideia de integridade, no sentido amplo. E essa integridade, naturalmente, está relacionada à ética, aos conjuntos de valores e princípios que vão orientar a sociedade naquele período, naquele momento, e também a ideia, os princípios éticos do órgão, da entidade pública. Esse é o ponto crucial, onde há muitas pessoas não têm conhecimento da parte ética, da importância ética do órgão ao qual está vinculado. E é aí que começam os desvios. Então, há um casamento nefasto entre a própria desonestidade do agente e o desconhecimento, o desinteresse em conhecer a ética do órgão. Na empresa privada, isso acontece também. Então, quando eu falar aqui a parte ruim que temos, pensem que na empresa privada acontece do mesmo jeito. Nós não estamos aqui para falar de agentes públicos, até porque o agente público é essencial à manutenção do Estado, é essencial à vida da sociedade. Mas todos nós sabemos que alguns profissionais esquecem das suas responsabilidades, não é isso? Então, é preciso colocar a moral em voga, é preciso colocar em prática os nossos princípios e valores da sociedade que vivemos e também da profissão que exercemos ou do cargo que estamos vinculados, da função que estamos vinculados e do órgão. São muitas éticas, mas são fáceis de exercer. Não tem coisa muito extraordinária. É porque nós não temos muito interesse em querer fazer. Mas agora chegou o momento da transformação. Compliance é transformação.
é nós querermos modificar, mudar esse país. É atender o apelo do Dr. Ulisses. É atender ao apelo da Constituição. É não deixar que nós todos, como sociedade, rasguemos a Constituição e depois fiquemos apontando o dedo. Foi ele que rasgou, não fomos nós, foi ele. É muito fácil dizer o outro errou, mas nós todos temos que começar a nos transformar para assumir o nosso papel. Qual é a minha parte nessa história? O que eu tenho que fazer? E aí, para isso, a gente precisa trabalhar com responsabilidade. A responsabilidade comum de todo cidadão, de toda pessoa, que é fazer aquilo que realmente nos compete, cumprir com a obrigação, e a responsabilidade também da função, aquela responsabilidade que deriva do exercício do trabalho que eu estou executando. A responsabilidade do dever legal de reparar, de ressarcir os danos que eu venha a causar no meu local de trabalho, seja por omissão, seja por comissão, ou seja, por ação. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. O que o compliance pretende é incentivar as pessoas a agirem de forma íntegra, proba, com ética, praticando a sua moralidade, a moralidade necessária para nós nos tornarmos profissionais melhores, e isto replicar em uma sociedade melhor. Alguém quer falar? Vocês estão silenciosos. Vamos lá. Isso vocês sabem, né? Eu vou repetir só para aquele pessoal que não é da área jurídica. Dentro da responsabilidade, dentro da administração pública, o profissional, o agente público, ele responde de forma civil, criminal, administrativa, e responde também quando se apropria indevidamente do patrimônio da administração pública, ou seja, quando se enriquece ilicitamente. Essa responsabilidade civil, ela tem duas características. A responsabilidade criminal é óbvia, todo mundo conhece, não precisa ser advogado para saber. Tem que estar tipificada, tem que ser um crime, né? Tem que estar lá, tem que estar dentro de um tipo criminal. A grande maioria se encontra lá no Código Penal. A responsabilidade administrativa ocorre quando houve um erro, alguma situação, que também é conhecida de vocês, que é preciso fazer uma sindicância, abrir um processo administrativo. E o caso da responsabilidade civil é quando esse erro ele é um pouco maior do que gerou um dano ao patrimônio do órgão, da instituição, e precisa apurar a responsabilidade. Então, essa responsabilidade pode ser de forma subjetiva. Quando isso acontece, eu vou verificar o caso e vou verificar a relação do ato com a intenção do agente que a praticou. Então, pode ser culposa, então a pessoa não fez com intenção, ou dolosa, quando agiu com intenção. E objetiva é a responsabilidade onde eu sequer olho se você teve intenção ou não. Apenas você responde pelo ato ocorrido. Essa responsabilidade, quem responde primeiro é o órgão público. Então, toda vez que um agente público gera um dano que causa um prejuízo ao terceiro, o órgão público ele responde objetivamente por esse dano. É um caso bem clássico para a gente lembrar, o pessoal que não é da área jurídica, que é mais da área de informática, de TI, de outras áreas, é o caso do motorista de ônibus, né? Quando ele causa um dano, acaba que a empresa responde pelo acidente, pelo dano que causou às pessoas que foram afetadas. Tudo bem? Não é muito difícil. Mas esse conceito nós vamos carregar ao longo do estudo do compliance, porque nós vamos estudar um pouco sobre a lei
12.846, que vai tratar da responsabilização da pessoa privada, da empresa privada. Então, a gente precisa entender bem esse conceito. Certo? Alguma dúvida? Vocês estão tímidos, hein? Esse conceito aqui é só para lembrar um ponto especial. Vocês sabem isso mais do que eu. Todos aqueles que prestam serviço à administração pública são agentes públicos. Dentre esses agentes públicos, nós temos os agentes políticos e os servidores públicos, que estão divididos aí em aqueles que são estatutários e os empregados públicos, e os militares. Mas, para nós, e para o sentido do compliance, nós temos que ter um olhar também especial para o particular quando ele presta serviço ao Estado, porque, nessa situação, ele é também um agente público. É o caso do motorista do ônibus que eu me referi. E, para o compliance, nós vamos estudar um pouco mais à frente, vocês verão que essas pessoas, a importância de estabelecer o compliance na esfera pública é porque essas pessoas também são consideradas agente público. E elas causam danos. E, normalmente, diferente de vocês, que têm todo um conhecimento, porque se prepararam, fizeram concurso, estudaram a matéria, tomaram conhecimento do comportamento da administração pública, a maioria deles não tem ideia disso. Eles falam dos princípios do 37, do artigo 37, mas é meio en passant, meio sem entender muito bem o que aquilo representa. E o setor público, tendo um código de compliance, um manual de compliance interno, ele vai exigir nas suas contratações que essas pessoas também possuam, para começar a mitigar os riscos, as questões que geram realmente conflito e que geram desgaste e prejuízo à administração pública. Então, essa é um dos pontos importantes do compliance na esfera pública. É porque a esfera pública ela tem nos seus agentes particulares que desconhecem as regras da administração pública como um todo. Nós podemos, por exemplo, um mesário de uma eleição, em um momento de eleição. O que um mesário sabe das regras da administração pública? Nada, né? Normalmente nada. Ele sabe o básico. Ele sabe aquilo que tem, geralmente tem um coordenador que vai explicar mais ou menos como ele deve se comportar. Então, o risco dessas pessoas gerarem dano ao Estado é grande. E toda vez que a gente pensar, houve prejuízo para o Estado, nós temos que pensar, houve prejuízo para a sociedade. Afinal, o Estado tem pertencimento e é da sociedade. Então, vocês têm um perfil especial nesse sentido. Por quê? Vocês têm que pensar como agente público, agir como agente público, mas não podem esquecer de que são cidadãos, que fazem parte da sociedade. E quando a gente fortalece essa ideia, olha, além de você ser agente público, você também é um cidadão. Portanto, esse Estado te pertence. Ele é importante para você. E é o que o Dr. Ulisses falou. Roubar esse Estado é roubar a você mesmo. Porque esse Estado te pertence. Compliance é conscientização. Nós vamos falar dos métodos, do conjunto de mecanismos para criar compliance. Mas compliance vai dar certo quando nós mudarmos o nosso comportamento. Dá certo. Não tenham dúvida, dá certo. E, claro, nenhum de nós pode ter a ilusão de que é uma coisa feita de uma sentada. É uma construção. Até ser ético é uma construção, porque a ética ela muda no tempo. Aquilo que há 30 anos era possível de nós fazermos, hoje já é proibido. No Império, escravizar pessoas era permitido. Não era antiético escravizar pessoas. Era legal ter escravos. Hoje,
Não faz sentido. A nossa ética mudou. Hoje, quando nós tomamos conhecimento de que alguém está sendo escravizado, empresas, né, que escravizam crianças, pessoas, para vender, para comprarem o trabalho, a mão de obra barata, nós todos nos sentimos incomodados. Não importa quem seja. Ofende ao nosso estado de ser humano que somos. Como escravizar pessoas? O compliance está muito relacionado a essa ideia de ser, muito longe do ter. Porque nós avançamos ao longo do tempo no sentido de ter, de construir uma sociedade com conforto, com possibilidades. E agora nós começamos a olhar para dentro. Espera aí, eu preciso saber como me comportar. Aquilo que eu pensava que era certo, não é. Será que é certo eu chegar na fila quilométrica e entrar junto com a minha amiga lá na frente e tirar a vaga de alguém? A gente já começa a pensar, não, isso não está certo. E muitas pessoas ainda dizem assim, não, é sua amiga? Pode ficar. Mas nós é que temos que tomar consciência. Não, porque aqui, de repente, acaba o sistema. E aquela pessoa que ficou horas, que chegou cedo, perdeu o direito. E eu tomei esse direito dela. Eu usurpei esse direito. Eu estou usando termos assim mais fortes para a gente lembrar que é roubar, no termo coloquial. Agir fora do compliance é roubar. Roubar hora de trabalho. Né? Quando a gente vai para o trabalho e vai resolver as questões particulares e deixa de cumprir a obrigação, e o trabalho fica atrasado. E a gente não pensa que aquilo vai gerar um dano, que alguém está aguardando aquele serviço. Falar de compliance é mexer primeiro no nosso comportamento. Depois a gente olha o do outro. É muito desvinculado, embora nós vamos falar aqui de corrupção, mas o compliance ele está desvinculado da ideia de punir. O que ele quer é que nós sejamos íntegros, no sentido amplo da palavra. Então, o compliance, ele vem do verbo to comply, que, traduzindo, quer dizer cumprir, obedecer, concordar, aquecer, consentir. E, em sentido profissional, compliance é cumprir com as regras, obedecer às instruções, estar em conformidade com as leis, regulamentos internos e externos. Então, compliance não é difícil, é fácil, é só isso. Muito, muito, muito fácil. É só isso. É estar em conformidade com as leis, com o regulamento interno e externo. Ora, para eu estar em conformidade com as leis, eu tenho que pensar na hierarquia das leis. Eu tenho que estar em conformidade com a minha Constituição. E lá no 37, a Constituição diz que nós devemos ser, como princípio, ter moralidade. Esta moralidade, de novo vou reforçar, ela tem dois sentidos, de agir de acordo com a lei e de agir de forma ética. É simples, é fácil. Eu poderia encerrar esse estudo aqui agora. Mas só que o difícil é fazer isso acontecer. Por quê? Na empresa privada, quem que já trabalhou aqui em empresa privada, antes de ser ok? Nossa, que bom, eu também. Então, não sei se vocês lembram quando vocês entraram no primeiro dia de trabalho lá na empresa. Eles pegam um código desse tamanho e entregam na integração para você ler, que é o código de conduta, o código de ética, e em algumas empresas, se for multinacional, teria o código de compliance. Quando eu trabalhei há 15 anos atrás em uma empresa multinacional, eu sequer sabia o que era compliance. Eu não sabia. Eu sabia que estava misturado ali no código de ética, mas eu não sabia o que era. E eles entregam aquele livrão para você ler. Quando você está na 4ª página, a pessoa que te contratou te chama, vem aqui, deixa eu te mostrar as áreas. Você vai ver as áreas. No outro dia, você muda. Espera, agora eu já tenho um serviço para você. O que é que você faz com aquele livrão? Na gaveta, não é? Você pega, põe na gaveta e diz, isso deve servir para alguma coisa. Como é que a gente se comporta, afinal? Com o comportamento que a
a gente tem. Se eu sou ética na minha vida, lá na empresa eu continuo tendo essa mesma ética. Mas, por vezes, ocorrem situações que fogem disso. Aí a gente pensa, nossa, isso está errado. Porque nós temos, de acordo com a evolução nossa, de ser humano, nós temos capacidade de perceber uma coisa que é certo e uma coisa que é errada. Nós temos condição. Até uma criança de 10 anos, hoje, ela já pensa, isso é certo, isso é errado. Ela já consegue ter essa percepção. Então, a gente acaba fazendo isso. Então, quem é que lê código de conduta, código de ética? Quando é depois que a gente lê o código de ética? Quando a gente se forma, adquire uma profissão. Então, você tem que fazer, por exemplo, prova da OAB. Você tem que estudar o Estatuto da OAB. E você estuda porque é obrigado. Nós não temos a cultura de entender que aquilo é importante. A gente estuda porque vai cair na prova. E a gente sabe que, como é fácil, é garantir 10 questões na hora de passar na prova. Quem fez prova sabe disso. É garantir de você passar, porque é fácil. As perguntas são fáceis. Então, a gente não lê, a gente não conhece. Então, compliance é diferente disso. Compliance precisa ter área. Área igual à área tributária, igual à área de recursos humanos, igual à área de relações governamentais, igual à área de fiscal, igual à área de administração, porque precisa existir para acontecer. Se fizer só um manual, o que nós vamos fazer? Pôr na gaveta. É só o manual? É pôr na gaveta. Não dá. Pôr na gaveta não vai fazer diferença nenhuma, que é fazer para inglês ver. Mas vocês estão sabendo que os ingleses aprenderam a falar português, né? Que eles querem fazer negócios aqui no Brasil. Agora não, mas daqui a pouco vão voltar de novo. Então, eles aprenderam a falar português. Então, não precisa mais fazer nada para inglês ver. Nós precisamos fazer as coisas para acontecer, para melhorar, para nós virmos ao trabalho com alegria. Muitas pessoas adoecem, sabe, né? O índice de doenças do trabalho é enorme. Por quê? Porque as pessoas passam por situações no trabalho de abusos, de ver o colega cometendo atos equivocados, não pode denunciar, não pode falar, de excessos, de sobrecarga. Tudo isso o compliance tem que acompanhar, tem que entender, tem que ajudar. O compliance não faz o papel da auditoria, muito embora alguns órgãos, algumas pessoas confundem isso. O compliance é uma área, amiga, irmã, amiga gêmea da auditoria. Mas não é auditoria. Se utiliza da auditoria, mas não é auditoria. O compliance é a área que vai estimular as pessoas, os profissionais, a agirem de forma íntegra. O princípio maior do compliance é agir com integridade. Depois é que vêm as apurações, que aí vão apurar as questões de risco, de situação que vão gerar problema. Mas o compliance é isso, ok? Então, eu gostaria que vocês guardassem esse conceito, porque a gente vai sair dele e vai entrar em outros temas. Então, estar em compliance é estar em conformidade. É agir de acordo com a lei, com os regulamentos. Eu esqueci de falar mais um ponto antes de sair. A gente tem que ter cuidado quando a gente fala assim, o compliance, nós temos que agir em conformidade com regulamentos internos e externos. Se eu não souber exatamente o que é ética, e qual é a ética do órgão ao qual eu estou vinculado, e a ética da minha sociedade, eu posso aceitar o regulamento externo sem analisar, achar que ele está certo. Então, quando a gente fala aqui, estar de acordo com o regulamento externo, não é de olhos fechados, é se o regulamento externo está correto, está em sintonia, em harmonia com a mesma ideia que eu possuo. Né? Imagine nós aqui fazendo negócios com outros países, por exemplo, alguns países que estão árabes, que têm costumes completamente diferentes do nosso. O compliance dele é diferente do nosso. Então, assim, nós não podemos atender
e aceitar tudo que eles puserem aqui, se nós vamos fazer o negócio aqui. Mas, lá do outro lado, eles vão dizer a mesma coisa. Nós vamos ter algumas restrições. Então, vão ter que ter alguns ajustes. Então, o compliance ele não é rígido. No sentido assim, agora tem que ser quadrado e só pode ser assim. Não é isso. É agir de forma correta, sem estressar, de forma natural, fazendo o melhor. É para o resultado ser bom, ser justo. É sentido de justiça. Ok? Complementando a ideia de compliance, para ratificar que compliance não é modismo, os temas globais que estão influenciando e dominando o mundo e vão dominar esse milênio são ética, sustentabilidade e governanças eficazes. Hoje, em qualquer lugar do mundo que você for, um desses 3 temas estão sendo discutidos. Esses são os temas de discussão do milênio. E não é que começou agora, já vem há muito tempo. Por quê? Porque dentro desses temas existe uma infinidade de temas que afetam o ser humano, que são necessários à vida humana para que essa vida seja uma vida melhor. Tudo no sentido de termos uma vida melhor, de que a nossa sociedade seja uma sociedade mais justa e boa de se viver, porque muitas pessoas estão vivendo em situações difíceis dentro das sociedades. Então, há uma união e uma reunião de assuntos e de objetivos de pessoas que acreditam na vida, que acreditam no homem, para discutir esses temas. E esses temas são provocados. Então, ética, o tempo inteiro está sendo discutido, seja como compliance, seja de forma de código de conduta, seja de forma apurando corrupções para evitar, ou seja, fazendo o combate, o tempo inteiro, ininterruptamente, está sendo discutido ética no mundo. Seja a discussão de que os países árabes têm que mudar o comportamento, a questão do trabalho excessivo nos países do Pacífico, ética está sendo discutido. Esse tema não vai parar, não é modismo. Não, nós podemos deixar de dizer, tá bom, nós vamos fazer esse manual de compliance, vamos criar área daqui a uns 10 anos, vamos planejar, vamos pensar, não tem problema, mas não vai parar, não vai parar. Não, mas aqui tudo é muito bem organizado. Ok, mas você pode fazer uma contratação com alguém que não é, e aí você vai parar no tema ética. Compliance está dentro do tema ética. O tempo inteiro, nós vamos falar de compliance. Não tem volta. Mesmo que seja modismo, não tem volta. Vai ser modismo para sempre, mas vai continuar falando. Do mesmo modo, é sustentabilidade. Não tem volta. Sustentabilidade começou como uma moda. Era um grupo de pessoas querendo defender animais. Depois era defendendo a questão do ozônio. E agora? Depois era dizendo que as empresas precisam ter responsabilidade social. Elas precisam ajudar o Estado a fazer alguns projetos que o Estado já não dá conta. E agora a gente tem, nas empresas, tem áreas de sustentabilidade. Área grande, não é pequena, é área grande. Os órgãos públicos também têm a área que atende às questões de sustentabilidade. Como é que uma empresa, como é que um órgão público é sustentável se os seus colaboradores trabalham sob pressão? Não é sustentável. E se não é sustentável, também não é ético, não é? Porque uma coisa está atrelada à outra. Não tem como desvincular. Antigamente, se pensava em sustentabilidade muito no conceito do ambiente. Precisamos preservar o ambiente. Ok, precisamos preservar a terra e as pessoas. Então, quando se ampliou para pensar no compliance, na sustentabilidade, com o princípio do triple bottom line, aquele princípio que eu tenho que pensar de forma ampla, economia, porque assim as pessoas não têm uma vida confortável, elas não têm uma vida sustentável. Quem passa fome tem vida sustentável? Não. E não tem ética, né? É um país que deixa o seu povo passar fome.
ele está pecando na ética. Se não tem a questão social, né? Pessoas estão aí passando muita fome, nós geramos insegurança jurídica. E essa insegurança jurídica, no sentido que o Estado fica frágil, mas a insegurança pública, que é pior para nós como sociedade, né? Os riscos são maiores. Não tem sustentabilidade. Se nós pensarmos na questão do meio ambiente, ou seja, precisamos preservar o meio ambiente. Portanto, sustentabilidade está envolvida em tudo. Em tudo. Se eu pensar assim, tem sustentabilidade no compliance? Tem, lógico. Quando eu adotar medidas, mecanismos, conjunto de normas que atendam a uma vida melhor, mais ética, mais íntegra, para o colaborador, para o órgão, eu estou sendo sustentável. Não tem como desvincular. O tempo inteiro nós vamos falar. Nós podemos não usar a expressão, mas vamos estar agindo de forma sustentável ou não. Então, sustentabilidade deixou de ser aquela coisa que as pessoas diziam, é que quando eu vou ao banheiro, eu diminuo a descarga. Não é só isso. Não é só isso. Eu separo o lixo. Não é só isso. É um conceito amplo. Compliance é um conceito amplo. Não é só apurar ilícitos. É um conceito amplo. É criar um conjunto de medidas, de ações que favoreçam, que estimulem a integridade dentro do local de trabalho. Mas isso está relacionado à individualidade do ser. O ser humano que não é ético, que não é íntegro, não vai ser no trabalho também. Então, eu preciso tocar o ser humano. Compliance é tocar o ser humano. E, do mesmo jeito, governanças eficazes. Essa efervescência, no mundo inteiro, nós estamos discutindo as questões de corrupções no âmbito público. Eu gostaria que ninguém aqui se sentisse... tem pessoas que se sentem. Tem pessoas que foram embora do país, porque o nosso país estava passando por um momento de crise grave, onde toda hora se descobre uma coisa, né? Hoje eu não vi o jornal ainda, mas com certeza tem alguma operação aí fazendo, não tem? Quem já viu o jornal aí deve saber. Tem alguma coisa. Isso acontece todo dia, mas não é só no Brasil. E outra coisa, um país de mais de 200 milhões de pessoas, a sociedade é ética, a sociedade é honesta. É um pedacinho que é desonesto. Só que, como tem muita visibilidade, ou seja, é muito divulgado, que é importante, a gente acaba se sentindo, a estima baixa, né? Começa a sentir, meu Brasil. Meu Brasil não, carrega o meu Brasil no peito. O meu Brasil carrego no peito. Esta é a terra dos meus antepassados. Esta é a terra que eu vivo. A pessoa que não ama o seu lar não é digno dela. Nós temos que amar a nossa casa, os nossos familiares. Mas eles são problemáticos. Toda família tem um problemático. Mas a gente ama a si mesmo. Ajeita, joga daqui, joga de lá e dá um jeito. Existem problemas em todos os lugares. O que nós precisamos fazer geralmente a gente tem uma preguiça de sair do estado de conforto. Se eu estou vendo o erro, eu preciso me manifestar. E isto um pouco incomoda, porque eu vou fazer inimizades, porque pode haver perseguições, porque pode haver várias situações que vão me colocar em uma situação desconfortável. E aí a gente deixa de fazer. E o que é mais fácil? Arrumar as malas e ir embora. Isso é mais fácil. Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque as governanças no mundo estão com problema. Não é só aqui. Problemas de corrupções, se a gente pegar todos os jornais internacionais, não dá para você listar. De tanto problema. Pessoas respeitadíssimas, conhecidas, envolvidas em crimes de corrupções, em valores altíssimos. Então, essa discussão sobre governanças eficazes vai continuar. Até quando? Até quando a gente mitigar. Até quando nós tivermos governanças eficazes. Então, nós precisamos fazer isso.
E esse tema vai continuar sendo discutido. As governanças precisam ser mais transparentes, porque isso influencia a sociedade, impacta em todos nós. E nós temos, aqui no Brasil, apesar de tudo, eu penso positivo. Eu adoro essa crise e eu adoro esses escândalos que estão acontecendo. Porque está limpando, está modificando, está havendo a transformação. Estamos sofrendo todos? Sim. Prejudica a todos? Sim. Milhões de pessoas desempregadas? É triste demais. Mas nós temos que fazer. Vamos deixar para fazer quando essa transformação? E não vamos parar, né? Nós já vimos aí novidades que não dá para parar. Temos que continuar agindo, temos que continuar participando. Vocês aqui têm um espírito mais investigativo do que eu, né? Vocês trabalham com a investigação, não como policial, no sentido policial, mas o tempo inteiro por conta do exercício da função de vocês. Tem coisa que a gente sente o cheiro. Aí você diz, deixa eu ver isso. Você fica o quê? Treinado, né? A perceber questões duvidosas. Elas vão continuar acontecendo. Mas a intenção do compliance é mitigar isso. Mas ninguém precisa ficar preocupado porque vai perder o emprego. Não. Nós vamos trabalhar em outras ideias. As pessoas têm mania de querer preservar as coisas para não perder o emprego. Eu fui para um evento de direito previdenciário. O pessoal estava falando que o que ia acontecer com os advogados. Eu falei, ué, mas o direito não é das pessoas? Eu pensei que a gente ia se preocupar com o direito do trabalhador. Ué, o advogado tem uma gama de direitos para trabalhar. Não trabalha no direito previdenciário, vai trabalhar em outros direitos. Então, não se preocupem, haverá espaço. Não precisa ficar preocupado, eu sou auditor e o compliance vai tomar minha área. Não, o compliance não vai tomar sua área. O seu trabalho continuará sendo ser auditor. E você terá trabalho. Não peça mais não que vem. Vocês sabem, né? A gente não pode pedir, porque vem. É pedir e chega, que o universo conspira com tudo que a gente pede. Então, fala positivo, diz isso aqui está muito bom, mas não puxa. Então, o compliance, ele vai influenciar nas governanças, para que elas sejam mais eficazes. Essa criação de normas é fechando o cerco, para ver se a gente mitiga. Claro que não podemos falar ainda em erradicação. Não tem como falar. Isso é ainda muito primário. Não tem como falar. Primeiro que todo mundo fazia as coisas e era certo, né? Existem algumas pessoas que cometem o ilícito e ela não acha que é errado. Ela acha que está certo. Porque o que é do Estado, é do Estado. Estado não é ninguém. Todas as minhas palestras eu começo falando do Estado, porque o Estado sou eu, são vocês. Antes de sermos um profissional, antes de termos uma empresa, de sermos agente público, o Estado sou eu. Então, não pode não tirar o pedaço do Estado. Não existe cota-parte de Estado. O Estado é de todos. Então, as governanças eficazes é um tema bastante polêmico, que vai continuar sendo discutido e que está dentro da ideia de que nós queremos um mundo melhor, mais íntegro, inclusive em todas as relações, nas relações internacionais. E agora eu vou traçar com vocês uma evolução histórica do processo regulatório da administração, para vocês verem que mecanismos de integridade sempre existiram. Claro que no caminhar da história, de forma tímida, mas existiram. E se existiram mecanismos de combate, mecanismos que regulamentam as ilicitudes, é sinal que elas existiam também. Então, isso é para a gente não ficar desanimado, de pensar assim, nossa, as corrupções só acontecem agora. Não, agora é as que nós percebemos. Se nós fôssemos olhar para trás, eram verdadeiramente absurdos. Essas daqui seriam fichinhas, né? Lava Jato seria brincadeirinha. Elas ocorreram para trás.
Mas o momento é agora de nós olharmos isso com mais valor, com mais presteza, para começar a corrigir, para começar a modificar. Então, antes, eu vou traçar primeiro a ideia de como é que aconteceu a trajetória da corrupção. Claro, eu escolhi esses temas, mas existem outros. Não é que isso está fechado. Eu escolhi esses temas para a gente pensar, mas esses não são os únicos. Alguns estudos de historiadores, como Denise Moura, aquele livro do Sérgio Buarque de Holanda, é Sérgio, não é? É Sérgio. Que eu estou confundindo com o Chico. É o Sérgio, que é Raízes do Brasil. Eles vão fazer um estudo muito aprofundado sobre isso. E a gente vai ver, e que não é mentira, é verdade. A corrupção começa com a nossa herança da colonização portuguesa. E faz sentido essa ideia. Vejam, aqui era uma floresta. E a corte, o reino de Portugal, queria que isso aqui fosse povoado para ele manter o domínio. Então, ele precisava convencer aos fidalgos deixarem Portugal, já naquele período, muito bem estabelecido, com propriedades, com uma vida social um tanto organizada, e vir morar no meio do mato. Então, o que ele precisava fazer? Conceder benécias, benefícios. E dizer, olha, entra lá para o meio do mato, vai lá para o lado do Goiás, vai para o lado do Nordeste, vai para o lado... E toma conta. Mas lembre-se, é meu. Só que essa ideia, ela vai se perpetuando. E vai criando corpo, né? Por quê? Hoje, daqui para Portugal, a gente leva mais de 6 horas, não é isso? De avião? 6? 10. Eu confundi. 10 horas. Pois bem, e naquela época, de navio? Quando é que o rei de Portugal, o Dom João VI, vinha descobrir que alguém tinha feito algum abuso? Nunca, jamais. Então, a corrupção tem a sua raiz aqui no Brasil nessa ideia mesmo. A gente foi tomando conta da coisa. E quando chegou, enfim, a corte portuguesa aqui, e quando começou a se formar o império, isso já estava pronto e muito, muito bem sustentado. Tinha raiz para todo lado, né? A árvore era árvore frondosa, não tinha mais espaço para desfazer. Então, o nosso primeiro ponto de corrupção aqui no Brasil é a herança de Portugal. Não tem como a gente negar isso. É aquela coisa depois que eles vieram e foram carregando o que era nosso, não é? Foram levando para Portugal, fazendo o puxadinho em Portugal. Porque nós gostamos do puxadinho, né? Então, faz o puxadinho lá em Portugal. O segundo ponto que eu destaco aqui é o domínio estatal opressor ante a sociedade. Como nós éramos uma sociedade imperial, era natural que o Estado tivesse dono, mas não era dono o povo, era o dono o império. A coroa portuguesa era a dona. Depois se tornou o Império Brasileiro. Mas isto influencia muito o sentido de corrupção, porque a corte era do tamanho do mundo, né? Era quase o Estado inteiro. Então, as pessoas tomavam conta de tudo, como se delas fossem. Havia uma... Eu esqueci de passar, fui eu que passei. Eu passei, né? Eu esqueci disso aqui, é isso que eu estou falando. Havia um sentido de que o Estado era uma mistura de vida própria e do Estado. Não tinha separação. Quando a gente pensa no Império, não tem separação, não é? A família, a corte. E nós vamos ver isso na Constituição de 1824. Quando a gente vê o poder moderador. Então, esse domínio estatal, mesmo depois do Império, ele se postergou. E tivemos 2 constituições depois do Império, a de 37 e a de 67, que todo mundo vai lembrar, desculpa, os mais velhos, a de 67, que era ditatorial. O Estado tinha dono e não era o povo.
E isto aumenta a corrupção, porque não dá... Quem ousaria aí perguntar alguma coisa, se estava certo ou errado, para um agente público naquele período? Ninguém. E se ele fazia certo ou fazia errado, era da índole da pessoa. Porque se ele fosse amigo do rei, estava tudo lindo, estava tudo certo. Os problemas... Mas haviam investigações, viu, de corrupções. Só que essas investigações, no fundo, só ocorriam quando haviam intrigas, que ainda hoje acontecem, né? Perseguições. Né? Empresas privadas também acontecem, tá? Não pense que isso é exclusivo da empresa pública. Empresas privadas, existe perseguição, existe abuso, existe tudo que existe na administração pública. A diferença é que é um pouco mais, porque tem mais liberdade para poder abusar, porque não tem o princípio da legalidade freando. É mais descontrolada, mas existe mais ainda. Então, esse domínio opressor faz com que a gente perca o poder de exercer a cidadania. A cidadania é mitigada. E a cultura do incivilizamento, ou seja, eu gosto que você seja analfabeto, eu gosto que você ganhe pouco, eu gosto que você não tenha conhecimento, que você não possa passear, que você não possa conhecer outras sociedades, para que você continue no cabresto. Você continue agindo como eu quero. Se você começa a pensar, vocês sabem, o grande medo das pessoas é que o outro pense, porque ela vai discordar e aí não vai aceitar a ideia. Mas quem pensa não tem medo disso, porque quem pensa soma. O que você pensa com o que eu penso dá um resultado melhor. Mas as pessoas que são dominadoras, elas não gostam disso. Elas querem que nós continuemos ignorantes, para que elas possam manipular. A pessoa que ganha um salário mínimo, a não ser pela própria índole dela, tem mais facilidade de ser manipulada do que uma pessoa que ganha melhor, porque estudou, fez cursos, conversou com pessoas, tem bons relacionamentos, não terá dúvida. Quando nós vemos na mídia, recentemente, acho que a semana passada, que nós estamos com 55 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Isso chama o compliance para a esfera pública. Ele pede socorro. Por favor, socorro. Porque um país que tem 55 milhões de pessoas abaixo do nível da pobreza, ele está doente e precisa de socorro. E esse socorro é integridade. Este país é extremamente rico, e vocês sabem disso. O problema são os desvios. Ele é rico. Nós não temos necessidade mais, nesse século XXI, de termos 55 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. 55 mil pessoas quer dizer, são pessoas que passam fome. Gente, não adianta a gente pegar uma pessoa que está passando fome e mandar trabalhar. Isso daí, é a pessoa que faz isso, ela que está equivocada. Quem está com fome só quer comer. Faz qualquer coisa para comer. E não adianta, eu dou aula em outros ambientes e as pessoas me dizem assim, eu pergunto se já passaram fome. Quem que já passou fome aqui? Ninguém. Aí meus alunos me dizem, são mais jovens, me dizem, eu fiquei um dia sem comer. Eu falei, não, ficar um dia sem comer, mas você sabe, você lembra, eu tenho dinheiro para ir comer. Eu fiquei porque eu estava fazendo meu trabalho, estava concentrado, mas ontem eu comi muito bem. E quando eu chegar em casa, eu vou comer. Não é passar fome. Passar fome é outra coisa. E eu brinco que os nossos moradores aqui de rua, aqui do centro, eles não passam fome. Porque sempre tem alguém para dar uma coisa. Não são esses nossos moradores de rua aqui do centro, eles são muito bem abastecidos. Eles ficam ali ao lado do restaurante. Um passa, um dá uma coisa, uma outra coisa. Enfim, claro que eles vivem numa situação de miserabilidade. Mas eu estou dizendo é aquela pessoa que é um homem, um cidadão comum, que passa fome, que é um trabalhador. Isto é que a gente tem que ficar preocupado. Não é diminuindo a qualidade do morador de rua. O morador de rua, alguns a gente sabe que escolhem viver assim. Mas eu estou falando, é uma questão mais profunda. É aquele ser humano que é um trabalhador, que não tem o trabalho. Quando eu penso num sertanejo nordestino,
que está lá embrenhado no sertão, ele passa fome, e não é porque ele está com preguiça de trabalhar. Não tem o trabalho. Não existe o trabalho. Aí diz assim, vai na roça. Não, a roça, o chão está rachado. Não tem onde plantar. Eu tenho a roça, eu tenho terra, mas eu não tenho a água. E a água não chega. Nem chega a água que o agente público, que o Estado deveria levar, e nem chega a água que a própria natureza deveria traria. Então, ele fica esperando quando a natureza vai trazer. Então, quando a gente estimula e incentiva esta cultura, é porque a gente quer manipular as pessoas. Então, quanto mais pessoas civilizadas, menos corrupção, menos possibilidade de corrupção. Quanto mais as pessoas tendo um bom salário, menos possibilidade de corrupção. E antes que vocês me digam, não é bem assim. Porque nós estamos vendo milhões de pessoas aí ganhando, né? Ganhando muito mais do que nós e cometendo ilícitos. Sim, esses são os contundentes. Esses roubam porque roubam, né? Não têm consciência, não se incomodam. É patológico, exatamente. E escolheram fazer isso, né? Nós temos os que estão à margem da sociedade que agem assim, escolheram fazer isso. Eles ficam presos, passam situações difíceis, né? Apanham entre eles, batem entre eles, sofrem abusos entre eles, saem e as mães sofrem. Quem vai na Barra Funda vê, né, as mães com os tecinhos nas mãos. Sai e você diz, esse não volta mais. Mãe, foi tão difícil. 15 dias, ele está de novo na mesma situação. Esse é patológico, esse não tem jeito. E aqueles outros que roubam muito e que têm salário muito, também é patológico. Ele precisa sentir dinheiro, né? Eu faço a sugestão que pegasse um dinheiro e ficasse cheirando. Ficava mais fácil. Porque essas pessoas elas criam uma dependência por dinheiro, elas precisam ter dinheiro. Uma pessoa que pega o dinheiro, aplica lá na Suíça, e deixa o dinheiro lá, minha gente. Ai, com a gente precisando de tanta coisa aqui. Pega o dinheiro, cria uma empresa, então, para as pessoas trabalharem, gera, né? Multiplica o dinheiro. Não, deixa lá o dinheiro parado. Tem gente que é acumulador, e tem acumulador de dinheiro, né? Haja visto o tio Patinhas, né? Mas o tio Patinhas é só uma brincadeira, mas é uma brincadeira que imita a vida, né? A vida. Então, essa coisa de manter essa cultura de incivilizamento é um dos casos que mais gera possibilidade de corrupção. E o Estado opressor. Claro, no sentido do Estado opressor, nós estamos vencendo isso. Nós estamos começando a bater forte contra isso. Criar compliance, a área de compliance, é fazer isso. E agir de forma ética é fazer isso. Porque a gente não dá espaço para o outro errar. Porque é muito difícil. Aliás, é muito mais contundente eu estar errando e exigindo que vocês ajam de forma correta. Aí é o abuso do abuso, não é? É 2 vezes o abuso. Mas existem pessoas que agem assim, vocês sabem, né? Mas a gente precisa combater essas também. Outra questão que influenciou e que influencia essa trajetória da corrupção aqui no Brasil é a banalização do jeitinho brasileiro. Tudo pode. Vamos fazer. Não tem nada. Não, é só dessa vez. E o só dessa vez começa a virar rotina. E a gente não para. Então, esse mecanismo, que a ideia do jeitinho brasileiro é a ideia do povo ser descolado, ter facilidade para se adaptar às transformações. Não é a ideia de cometer atos ilícitos. É de agir de forma correta, mas ter facilidade para se adaptar, agir com naturalidade. Qualquer pessoa que vai para o exterior sabe que o brasileiro é muito bem visto lá fora. Todas as pessoas, nossa, é brasileiro. Por quê? Porque ele é descolado, ele cumprimenta todo mundo, ele é leve. Mas isso começou a banalizar para facilitar os atos ilícitos. Então, isso é uma coisa que nós precisamos começar a ter atenção. Jeitinho brasileiro, devemos continuar tendo jeitinho brasileiro, mas jeitinho brasileiro de pessoas do bem. Jeitinho brasileiro do bem. Vamos comprar essa ideia. E outra questão é a falta de informação e de acesso à sociedade, da sociedade à administração pública.
Se a gente pensa aqui em São Paulo, a gente não tem muito isso. Tem, um órgão ou outro é mais difícil. Mas isso é a gente caminha muito para o Brasil dos municípios, mais especificamente. Porque o nível de informação chega mais lento. Por mais que nós estejamos aí, todo mundo antenado no WhatsApp, né? Todo mundo agora é WhatsAppeiro. Mas, mesmo assim, nos órgãos públicos, municipais, que estão mais longe da capital, é mais difícil ter esses acessos. Ou é muito fácil, mas não tem a informatização, não tem os mecanismos necessários para você ter acesso às informações. Todos nós podemos ver as contas públicas, não é isso? Do município. Mas quem vocês acham que no município lá em Tupã vai fazer isso? Não faz. Ninguém vai divulgar isso lá. A gente divulga por aqui, porque a pessoa sabe, toma conhecimento, mas não é tão fácil assim. Então, em outros órgãos, as pessoas dificultam a informação, não querem passar a informação. Então, isso influencia a corrupção, porque nós não sabemos o que está acontecendo. É difícil. Outra coisa é a expressão da lei do Gerson. Nós temos que levar vantagem em tudo. Não dá para levar vantagem em tudo. Muitas pessoas procuram essa lei, mas não é uma lei, é uma expressão, né? Em relação ao jogador Gerson da seleção, que usou, numa propaganda, essa expressão, que ele levava vantagem em tudo, e ele sugere que a outra pessoa também leve. Mas muitas pessoas procuram essa lei. Para saber, eu penso que é para saber se pode mesmo cumprir o que tem na expressão. Mas não, nós não podemos querer levar vantagem em tudo. Não dá, nem sempre dá, não é assim. Nós precisamos ser corretos o mais possível. Isso que é bom. Porque você termina o seu dia tranquilo, sem preocupação de estar gerando problema. Vai para casa e deita e dorme em paz. Não precisa tomar remédio para dormir, né? Há um grande número aí de pessoas doentes por conta do trabalho. Então, o outro ponto, e aqui é muito usado pelos políticos, é o Maquiavel. Os fins justificam os meios. Isto banalizou. Parece que virou mantra, né? Os fins justificam os meios. Então, eu faço, eu posso fazer. Não é assim. Nós não podemos fazer. Os fins não justificam os meios. Ao contrário, saiba a causa das situações para você entender as consequências. Toda vez que a gente olha para uma situação e não conhece a causa, nós vamos ter problema, porque aquilo vai repetir. É preciso descobrir a causa. O trabalho do compliance é encontrar a causa. A apuração já é o final, a ponta do trabalho do compliance. A ideia do compliance é encontrar a causa para mitigar o problema. O compliance não está no sentido de cumprir apenas as questões de corrupção, mas de encontrar a causa do problema ou de estimular que as pessoas ajam de forma correta para que não haja o problema. O problema é a consequência. Então, eu quero que haja de forma correta. E aqui, então, eu fecho esse ciclo de corrupção. E se vocês verificarem, em muitas das corrupções que a gente está vendo aí, um desses fatores está envolvido. Sempre tem um desses fatores. Alguns estudiosos classificam a corrupção em 4 categorias. A corrupção política, aquela que é feita pelos políticos, que é grande. A corrupção administrativa, feita dentro da administração. A corrupção eleitoral, aquela específica, né? E daí a gente pensa, está vendo como é importante ter a prestação de contas das campanhas. E a corrupção privada, que também ela é de uma monta muito grande. E faz aí um paralelo, um casamento perfeito com a administrativa e a política, né? Porque a de campanha é mais específica do partido e do político que está querendo se eleger. Depois do café, quero ouvir a voz de todos, hein? Está chegando. Então, agora eu vou
fazer, mais especificamente, eu vou mostrar, depois da gente ter essa visão sistêmica da corrupção, eu vou mostrar que, desde a Constituição do Império, de 1824, que tem havido mecanismos de combate aos ilícitos, naturalmente tímidos, né? Não são mecanismos de compliance, não tem nada a ver com compliance. Era mesmo para combater o ilícito na administração pública. Mas, claro, que não era muito usado isso. E as demais constituições também trouxeram mecanismos de combate ao ilícito. Então, trouxeram dispositivos, uns mais tímidos, outros mais expansivos, mas trouxeram. Mesmo as ditatoriais. Claro, as ditatoriais tinham um problema no cerne, né, na espinha dorsal, porque ela mesma já provocava o próprio distúrbio, mas, ainda assim, trazia no sentido de combater. É sinal de que a corrupção e de que ilícitos, desde a colonização do Brasil, pensando em Brasil, existe. E nos outros países não é diferente. Portanto, o Brasil não é menos importante do que os outros. Ao contrário, nós vamos caminhar e nós vamos conseguir transformar. Basta a gente fazer. Então, na Constituição de 1824, nós tínhamos 4 poderes. E o poder moderador, que é do imperador, do Dom Pedro I, ele era isento, é a chamada irresponsabilidade total, absoluta, sagrada do imperador. Ele não tinha responsabilidade com nada. Mas, pela própria educação dele, ele não saía matando pessoas ou não saía roubando à toa. Mas se ele fizesse isso, não tinha problema nenhum. Tá? Então, se baixasse na cabeça dele que ele deveria mandar alguém ir falar com o outro Pedro lá em cima, não tinha problema. Então, eu estou parando nesse ponto para vocês verem. O que a gente pensa daí? Que alguém pegou esse mau costume. Que alguém está pensando que ainda existe o poder moderador. Em pleno século XXI. Claro que em alguns países existe, né? Fora do Brasil, principalmente alguns árabes. Mas o que eu estou me referindo é aqui ao Brasil. Alguém continuou pensando dessa forma. E acha que pode. Que vai continuar pegando aquilo que é do Estado e não vai ter problema nenhum. Então, eu trouxe esse ponto para a gente ver, olha, está vendo? Porque a gente precisa pensar. Nós precisamos descobrir as causas. As consequências, nós já sabemos. As causas. É a causa que transforma. E, do mesmo modo, a regência e o regente também não tinha responsabilidade nenhuma. Totalmente irresponsável. Por que isso? Porque, naturalmente, o regente seria, provavelmente, o filho do imperador. E as regências, os amigos do rei, defendendo o reinado. Então, não podia ter essa responsabilidade. Os juízes e oficiais de justiça eram perpétuos, mas eles poderiam sofrer ação popular. Mas, gente, quem é que fazia ação popular contra um juiz? Dificilmente essa responsabilização ocorreu no Império. Os membros da família real tinham responsabilidades, mas respondiam perante o Senado. E os deputados e senadores, foro privilegiado. Então, aqui nasce o foro privilegiado. Tá? É a raiz, é aqui. Então, não esqueçam, foro privilegiado está desde a Constituição de 1824. E os ministros e os secretários, eles tinham responsabilização. Só esses tinham uma responsabilização real. Eles respondiam por traição, peita. Vocês sabem o que é peita? Peita é um tributo, era um tributo que era cobrado às pessoas que não eram fidalgas, que não faziam parte da corte. Então, as pessoas, para não pagar a peita, pagavam uma peita, davam um presente. Então, a peita, ao mesmo tempo que é um presente, é um tributo. Ok? Então, vocês que trabalham, vocês sabem, ou seja, era um ilícito, né?
você não me cobra a peita e eu te dou um presente. Claro que o presente era mais barato do que a peita, senão não valia a pena, era melhor pagar o tributo. Mas eles recebiam. Então, o crime de peita ocorria. E eles eram responsabilizados pelo crime de peita. E os demais. E os conselheiros pelos conselhos que dessem. Eles eram responsabilizados. E esta lei, esta Constituição, que é a nossa primeira Constituição, é a primeira Constituição do Brasil, ela trouxe no 179, no artigo 179, a possibilidade da ação popular. Isso é importante. Embora, naquele momento, dificilmente essa ação popular foi utilizada. A gente pode, se a gente for no museu, né, a gente vai encontrar no museu do STF, deve encontrar poucas. Não tem muitas. Por quê? Porque a maioria das pessoas não tinham estudo, não eram alfabetizadas. Quem que ia mover uma ação contra um ministro, contra um secretário, contra um juiz? Poucos, a não ser os casos de intriga, porque vocês sabem que a corte era a própria intriga, né? Então, os casos de intriga, sim. Mas não era a realidade, né? Não é a realidade no sentido assim, o cidadão está indo defender seus direitos porque houve um ilícito. Não, era mais por precaução, mas entre eles, desculpa, de fazerem aí armações e maldades. Pois bem, em 1827, foi criada a Lei 15. É a primeira lei que trata sobre responsabilização da administração pública. Ela trata sobre os crimes de responsabilização do ministro e do secretário. Havia penas perpétuas, né? E, inclusive, pena de morte para quem agisse contra o próprio império. Então, é a primeira lei que trata sobre esse tema. Ou seja, nós, há um bom tempo, a gente já pensa no assunto, né? Não é um assunto novo. A gente já pensa no assunto. Esse assunto já agita as nossas vidas. Mas ainda não encontramos o denominador comum. Estamos em busca dele, e ele vale muito. Mas agora nós já estamos descobrindo que isso é uma questão que é feita de forma integral, em conjunto. Não é um só agindo. Tem que ser o grupo. Tem que ser todo mundo fazendo a sua parte. E aí, na Constituição de 1891, é a primeira Constituição da República, nós vamos ter já, não tem mais poder moderador, né? Então, nós vamos ter o crime de responsabilidade do presidente da República, que responde perante o Senado, nos crimes da função, e do STF, nos demais crimes. Tem diferença da nossa Constituição de agora? Não, né? Não, é assim também. E os ministros, quando cometerem os crimes conexos com o presidente, no Senado e depois no STF. E os senadores e os deputados são invioláveis no exercício do mandato, desde a diplomação. Aqui, vejam bem, aqui ele já especifica o momento, né? Porque na lei anterior, na Constituição anterior, isso aqui é amplo, a ideia é ampla. Então, é imunidade formal e material, as duas imunidades, que nós vamos falar mais para frente, não vou explicar agora. Aqui nós temos somente de forma do mandato, a inviolabilidade, ou seja, de expressão. Tá? E serão presos em flagrância, em crime inafiançável, a mesma coisa. E nós temos os ministros e os juízes, que respondem também nos crimes da função perante o Senado e, nas demais, perante o STF. É muito parecido, não tem muita novidade. Os empregados, os funcionários públicos, não havia empregado naquela época. Eu pus aqui, mas eu redundei aqui. Eram só os funcionários públicos, né? Só os servidores, não havia empregado público. Todo mundo era servidor público. Em 1824, na Constituição, os servidores públicos, eles respondiam estritamente pela função. E o chefe respondia se não fizesse a apuração. Era só isso que nós tínhamos. Muito simples, muito ligado. Era muito fácil ser amigo do rei e pronto, estava tudo resolvido.
não tinha problema nenhum, porque ninguém ia denunciar, e todo mundo fazia, porque a maioria dos funcionários públicos vinham de Portugal, e aqui nesse período, então, era todo mundo da corte, eram os fidalgos ainda, não tinha problema. Na Constituição da Primeira República, amplia um pouco a ideia, porque acrescenta que você responde por indulgência e negligência, então o servidor respondia mais amplamente, ou seja, tinha uma ideia de uma responsabilidade maior. E, no ato da posse, tinha que se comprometer formalmente pelos deveres legais. Em 1891, já começou o juramento, que é isso. Parece uma bobagem, mas é importante para aqueles servidores que levam isso muito a sério, o compromisso, a disponibilidade de servir ao Estado, isso é um fato muito importante. Na Constituição de 1934, eu não vou tratar da questão, eu não estou tratando mais dos agentes políticos, vou tratar somente do agente público. Na Constituição de 1934, foi criado o primeiro Estatuto dos Funcionários Públicos. E foi criado o direito dos militares, foi criado o direito a recurso, porque não existia no processo administrativo. Nesta época, havia também assim muita perseguição. Então, eu não, fazia aquela coisa do Chaves e do Kiko, eu não vou com a sua cara. E aí, sumariamente, tirava a pessoa do serviço público. Não havia estabilidade. Então, isso aqui é um marco histórico no sentido de garantia também para o agente público. Ele poder ter essa possibilidade de, se sofrer um processo, recorrer desse processo e esse processo ser revisto. No caso aqui, valer-se da autoridade em favor do partido político. Era obrigar as pessoas a votarem o subordinado a votar no partido que eles queriam, voto de cabresto. Então, aqui era punido, não podia fazer isso. E ampliou para dizer que havia solidariedade com as fazendas públicas. Então, se um agente público cometesse um dano a terceiro, ele respondia solidariamente. Vou explicar solidariamente para quem não é da área jurídica. Responde em conjunto. A regra é que a gente responda de forma subjetiva. Eu respondo somente pelo erro que eu cometi. Mas, primeiro, o órgão responde pelo conjunto inteiro do dano e, depois, o próprio órgão entra com uma ação contra, que a gente chama ação regressiva, contra o agente público, para reaver aquele dano que ela teve. Nessa Constituição de 34, não era assim. Respondia em conjunto, os dois, de uma vez só. Então, era meio que meio a meio. Você paga e eu pago, junto, o dano que causasse. Isso era ruim para o agente público, né? Não havia essa possibilidade de se beneficiar um pouco ou responder apenas pelo sentido da culpa. Na ação contra a fazenda pública, aqui é mais um que eles inserem, há o litisconsorte, ou seja, respondem juntos. E é vedada a acumulação de cargos públicos. É a primeira regra que a gente tem assim de mitigar aí os abusos, porque muitas pessoas tinham vários cargos. O que fazia isso? Isso causa um dano para a sociedade, né? Se eu tiver 3 cargos, alguém está precisando de um. Então, era uma limitação que tem aqui. O empregado e o funcionário público nas constituições brasileiras. Ok. Na de 37, repete a solidariedade com a fazenda e repete a vedação aos cargos públicos, acumulação. Mas essa é aquela Constituição de 37 que é ditatorial, do Getúlio. Então, ela é problemática desde a sua nascença, né? Ela é complicada. No direito mesmo, ali só tinha obrigações, quase. E a de 46, que é uma Constituição realmente formal, ela é vedada a acumulação de cargos e perdem o cargo, quando vitalício, somente em sentença judiciária. Isso nos mostra que o erro de mandar a pessoa embora de uma sentada continuava acontecendo, mesmo quando se garantiu na Constituição de 34 que houvesse o processo administrativo.
E as pessoas responderiam pelos danos que os seus funcionários causassem a terceiros. Então, cabe ação regressiva contra os funcionários. Aqui já veio mais completo. E aqui o sentido é subsidiária. Então, primeiro responde o órgão e depois o agente público, que eu acho que fica mais justo, né? Porque aí dá tempo do órgão apurar se o agente cometeu realmente um erro ou se de modo culposo ou doloso. Ok? Na Constituição de 67, também ditatorial, a penúltima, ela é aquela que a gente pensa que não tem quase nenhum direito, né? Mas, enfim, ainda assim, os cargos públicos eram acessíveis a todos os brasileiros. Por que isso? Porque havia uma exclusividade. Continuavam os cargos públicos sendo dos amigos do rei. Vejam, vocês estão conseguindo perceber a herança da colonização? É isso que vocês precisam saber. Vocês têm o sentido investigativo. Então, é fazer conexões. É isso. A gente continua, até 67, ainda com esse pensamento um pouco imperial. Portanto, continua pensando de forma de um Estado opressor. Para em uma Constituição ter que dizer isso, olha, o cargo público, todo brasileiro pode acessar. É porque tem problema. É porque não tinha essa possibilidade. E aí exige o quê? Concurso público. Por quê? Porque não havia concurso público, era nomeado. Eu era amigo do rei e eu era nomeada. Eu pedi o cargo e me dava. E eu pedi o cargo para minha filha, para minha neta e para toda a família, e a gente era a família dos servidores públicos. Antigamente tinha isso, né? Se vocês forem nas cidades mais do interior, toda a família. E quando alguém se rebeldava, era a ovelha negra. Porque, como assim? Vai fazer outra coisa? Não pode. Então, é muito desse costume de preconceito, né, contra as outras pessoas, que poderiam fazer outras coisas. E no sentido de muito dessa colonização acerbada. É vedada a acumulação de cargos remunerada. Isso já é um ponto importante. E a acumulação só é permitida quando houver compatibilidade, estendendo-se aí a proibição aos cargos, funções ou empregos. Aqui já temos os empregos. E a empresa jurídica responde pelos danos dos seus funcionários. Aqui a responsabilidade objetiva, cabendo, então, a responsabilidade depois subjetiva do agente público. Aqui, eu acho que nós já estamos perto do café. Daqui a pouco nós vamos tomar o café. Vamos estudar agora que nós temos, dentro da administração pública, mecanismos já bem sustentáveis para corroborar com a área de compliance, no sentido de integridade. Então, é a legislação constitucional e infraconstitucional que regulamenta a atuação do agente. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês estão copiando? Se eu passar rápido, vocês... Tá? Podem falar, é só levantar a mão que eu paro um pouco e seguro. Então, aqui, nós já adentramos na nossa Constituição Cidadã e temos ali ratificados, no artigo 37, os princípios basilares da administração pública. A legalidade, temos que fazer tudo que está de acordo com a lei. A impessoalidade, não podemos colocar a nossa pessoalidade no exercício da função, é do órgão. E a moralidade, que diz respeito a ser ético dentro do órgão, ético no exercício da função, ético em relação ao órgão, aos princípios éticos do órgão, e ético no sentido da legalidade. A publicidade, que agora se estende para trazer a questão da transparência, e o resultado. Temos que ser eficientes na entrega do nosso serviço à sociedade. Se nós ficássemos só aqui, nós já atenderíamos ao compliance. Se nós cumpríssemos esses princípios, já atenderia o compliance. É simples e fácil. Era colocar esses princípios de forma ampla em ação. E o compliance, dentro da esfera pública,
ele deve seguir essa métrica. É desdobrar esses princípios para colocar em ação. Mas é mais do que fazer o código de ética, porque eu penso, vocês dirão para mim, ninguém quer falar, mas eu vou falar o que eu estou captando, que vocês vão falar. Ô, Naide, mas a gente já tem o código de ética. Eu falei, não, me conte. Já tem, e está lá na gaveta, eu sei disso. Eu sei disso. Pois é. Pois o código de ética tem que ser o livro de cabeceira da mesa do compliance. Porque ele tem que estar alinhado com a ideia do compliance. Senão, a gente vai inventar um monte de normas. Vocês sabem que o povo gosta de inventar regra, né? Regras assim, que acorda de manhã, estou com a vontade de fazer você fazer uma coisa que eu quero, e monta a regra. Né? E empresa privada tem isso também. A recepcionista que inventa uma regra que não existe. E você descobre, mas como? Aquilo demorou. Ah, foi ela que inventou a regra. Não pode. As pessoas gostam de estabelecer regra para os outros. Né? Mas, quando é para si, deixa essa regra de lado. Então, esse é o papel. Nós temos que fazer as regras para que nós mesmos possamos cumprir. E, se eu puder cumprir, o outro pode. Não é assim? Quando você é promovido e que você tem um subalterno, e que ele diz assim, eu não posso fazer isso, mas você já fez. Você sabe que ele pode. Aí você logo percebe, não, está com preguiça, está enrolando, está com algum problema. Ou seja, você sabe tratar a questão. Agora, se a gente cria regras que as pessoas desconhecem e que vão ir para a gaveta, não faz sentido mais. Não tem razão. É melhor criar princípios, regras mais consistentes e divulgar aquilo, para que as pessoas vivenciem aquilo. Mas, claro, isso não vai conseguir verificar quando houver alguns problemas. Né? Quando houver alguns problemas, nós teremos que estar perto. Senão, a gente não consegue apurar. Não sabe a causa, porque nós não acompanhamos. Então, esses princípios aqui, eles respondem à ideia do compliance dentro da administração pública. Todos eles. E aqui, claro, o norte é um conjunto. Se vocês me perguntarem, Naide, dá para a gente tirar algum? Não. É como se fosse um princípio só. Portanto, está dito assim, a gente está falando no plural porque são vários. Mas aqui é um princípio só. É o princípio da boa administração pública. É o princípio do interesse público. É uma fala só. É o interesse de agir pelo bem da sociedade. É um princípio só. Nós segmentamos eles para poder facilitar o cumprimento. E vamos desdobrá-los dentro de uma área de compliance para poder fazer acontecer mais. Mas é uma ideia só. Haja de forma íntegra. É o princípio da integridade da administração pública. É o princípio de que a gente acreditou. Assim, nós criamos o Estado para isso. Senão, cada um continuava com o seu feudo. O Estado é criado justamente para isso, para facilitar. Então, nós estamos querendo comprar uma coisa e nós fazemos um condomínio aqui, combinamos. Vamos todos dar dinheiro para construir isso. Então, não dá para um dos colegas dizer, não, agora eu quero ficar com a parte maior. Não é isso. Então, o princípio é o quê? Toda vez que nós trabalharmos em coletividade, o princípio é da integridade do grupo, do propósito, do melhor resultado. Vai dar sempre o melhor resultado? Não. Mas, se nós não trabalharmos com essa ideia, nem tratar do resultado, a gente não sabe tratar. Porque, quando der o problema, a gente começa a brigar, aponta o dedo para o que a gente acha que é mais fraco, que tem menos poder de persuasão, e está resolvido o problema. Né? Então, nós precisamos começar a trabalhar com aquela questão. Modificar a ideia, quebrar paradigmas. A corda não deve quebrar no lado mais fraco. A corda deve quebrar no lado que está errado. É difícil? Eu sei que é difícil. Porque na empresa privada também é difícil afrontar um sistema que está criado. É difícil, sim. Mas a gente precisa fazer. Começar devagarinho e é a idade do Dr. Ulisses. Caminhando é que se constrói. Tem que começar a caminhar, tem que começar a fazer. Ok? E aí,
Tá, 10h16. Acho que a gente poderia fazer o café. Para, né, esticar os braços, respirar e voltar falantes.